Convidar você a ficar de pé comigo um instante. Pode ter certeza que nós não vamos nos estender até meia-noite. Eu sei que você tem que trabalhar no dia de amanhã. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante. Hoje foi cantado um louvor sobre restituição. Às vezes tem muitas coisas que precisam ser restituídas na nossa vida. Porque o inimigo, ele não brinca de ser Deus, de ser diabo, na verdade. Todas as vezes que Deus ele tem preparado uma bênção para poder realizar na sua vida, pode ter certeza, o inimigo vai ser a primeira pessoa que vai tentar ficar diante de você para tentar paralisar a bênção de Deus na sua vida. Disso você pode ter certeza. O inimigo ele vai tentar paralisar com que você não venha a entrar na terra prometida, a Nova Jerusalém. Quantos aqui querem entrar na Nova Jerusalém? Eu quero. Eu quero entrar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém foi preparada para mim, para você, para a igreja do Senhor, que um dia vai morar na eternidade. Você é este homem. Você é esta mulher. É você, adolescente, que um dia vai morar na eternidade. Mas eu queria te convidar você a fazer assim, com as suas mãos. Faz assim, olha para mim assim. Vai batendo assim, bem devagarinho, as suas mãos. Bem devagarinho assim, bem devagarinho. Aí, na medida, vai aumentando, aumentando. O tom do seu ouvido vai aumentando, aumentando. Toda honra, toda glória, toda oração, seja dada a gente que Deus e construiu esse mundo para que você receba. Aleluia. Fala para o seu do lado, meu irmão. Fala para o seu do lado, fala para mim. Meu irmão, você é privilegiado. Agora dá um sorriso bem forte para ele. Dá um sorriso. Deu um sorriso. Mostrou a canjica para ele. Esse é teu irmão que um dia vai te encontrar também lá na eternidade. Amém? Querido, mas vamos. Pastor, você me permite, mas eu senti de cantar uma musiquinha aqui. Agora, vamos lá. Eu vou cantar uma musiquinha. Pode cantar uma musiquinha? Pode, querido, pode. Pode, Marcelo. Esse louvor, ele fala mais ou menos isso sobre Jerusalém. Mas na medida que esse hino for cantado, querido, acompanhe nas palmas, ok? Acompanhe nas palmas. Vamos fazer barulho, só por causa de quê? Porque a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, capítulo 19, que João, quando ele teve um arrebatamento, ele contemplava isso. Uma grande multidão glorificava a Deus. E aqui na terra nós estamos nos preparando para fazer a mesma coisa, para que quando nós formos para a eternidade, nós possamos fazer o quê? Glorificar a Ele. Você quer glorificar o Senhor? Quantos querem glorificar o Senhor aqui? Então já começa dando glória a Deus. Começa dando glória a Deus. Deixa eu ver a sua voz dando glória a Deus. Não. Esse louvor é assim, ó. Ele é facinho. Ele canta assim, ó. Jerusalém, que bonita é.
Foi alegre, não foi? Jesus é a alegria. Ele é a força da nossa vida. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo. Capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. A palavra de Deus, Deus deixou escrito 10 mandamentos. Não é verdade? 10 mandamentos. Me diz um mandamento desses que Deus escreveu. Vamos ver aqui. Não furtarás. Mais alguém? Honrar a Deus sobre todas as coisas. Mais algum? Não adulterarás. Não adulterarás. Mais alguém? Honra teu pai e a tua mãe. Sabe, querido, mas o versículo que eu quero ler nesta noite com vocês, ela trata do 6º mandamento da palavra de Deus. O 6º. Alguém por acaso sabe qual é o 6º mandamento da palavra de Deus? Não matarás. Não matarás. Repete assim para a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o 6º mandamento fala: não matarás. Aplauda Jesus mais uma vez, querido. Não matarás. Pode se assentar. Queridos, essa palavra, na quinta-feira passada, eu não tive a oportunidade de pegar o estudo da célula. E quando eu cheguei na célula, Deus ele me dava essa palavra: não matarás. E foi a palavra que eu ministrei na célula quinta-feira passada. Interessante que domingo, algumas semanas atrás, um amigo meu, pastor de uma igreja ali no bairro São Pedro, ele me chamou para poder estar indo ministrar a palavra de Deus lá na igreja onde ele congrega, domingo passado agora, por isso que eu estive ausente. E Deus ele falava comigo o seguinte: olha, prega também esta palavra. E eu obedeci e preguei ela: não matarás. Quando o pastor Eldo, na semana passada, depois do culto, na quarta-feira, ele falou: olha, você ministra a palavra. E quando eu estava meditando, pedindo ao Senhor uma direção, uma palavra para poder estar trazendo nesta noite, e Deus ele falou a mesma coisa comigo: prega a mesma palavra. Qual a palavra que é? O 6º mandamento? Não matarás. Não matarás. Mas não matar o que, afinal de contas? Será que é matar somente tirar a vida de uma pessoa? Quando a palavra de Deus ela fala não matarás, ela está abrangendo várias situações, não somente essa de você ou alguma pessoa assassinar uma outra. Não matarás, ela pode estar em você matar aquele que está operando dentro de você. Mas você pode matar essa pessoa que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus? Não. Mas se você não mata o Espírito Santo de Deus dentro de você, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você se se matar através do pecado. Porque a palavra de Deus diz que o que nos separa do amor de Deus é o pecado. Nada mais, nada menos, você está se autodestruindo. É como você chegar a pegar aquele povo lá do Oriente, coloca uma bomba em volta de si, vai para determinado lugar e se explode, achando que ele vai ter alguma salvação em cima daquilo. Porque ele acredita naquilo. Ele foi ensinado a acreditar que ele se auto-flagelando, ele se matando, ele ia herdar
uma salvação. Mas nós matamos quem? Como eu falei, o Espírito Santo de Deus, nós não podemos matar. Você acha que Deus tem sonho? Quantos acham que Deus tem sonho? Deus tem sonho. Sabe, querido, e quando eu olho para você, eu olho para mim, olho para o pastor Eldo, eu percebo aqui que se contemplou o sonho de Deus. Você é o sonho de Deus. Se cumpriu aqui nessa terra, querido, o sonho de Deus. Porque Deus, quando Ele fez Adão, ali do pó, da terra, nada mais, nada menos, Deus fez com todo cuidado. E Deus deu do melhor dele, o fôlego de vida, Deus soprou dentro dele. Então hoje, quem está dentro de nós, através de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que está habitando dentro de você, através do próprio fôlego de vida, que hoje habita dentro de nós. Só que nós, muitas das vezes, estamos nos matando. Nós estamos matando o sonho de Deus. E de que forma nós fazemos isso? Com palavras. Palavras, ela tem um alto poder de abençoar e um alto poder também de destruir. Mas como pode acontecer isso? Você, querido, nós com palavras nós podemos amaldiçoar o nosso casamento, fazer com que o casamento ele fica totalmente destruído. Nós matamos os nossos filhos com palavras. Nós matamos a nossa vida profissional por palavras. E a palavra de Deus diz que Jesus, em determinado momento, ele dizia com tristeza isso que está escrito, quando ele fala a respeito de matar. Jesus sabia disso, porque lá em Mateus capítulo 23, no versículo 37, Jesus ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes matavam-se profetas? Quantas vezes por palavras, querido, nós matamos ministérios de pessoas? É como você pegar, por exemplo, a Davis, que é a liderança dos adolescentes, e ele chega para um adolescente e fala assim: olha, você não presta, você não vai servir para nada, você é um desqualificado, nada mais nada menos. A Davis está matando o sonho de um adolescente, de repente ele ser um grande profeta de Deus aqui nessa terra, a ponto de fazer com que aquele jovem ele chega e fala assim: olha, eu vou ser um grande profeta de Deus aqui nessa terra. Conversa fiada, você não vai ser não. Palavras. Porque a palavra, queridos, ela dói mais do que um tapa na cara, porque ela afeta a nossa alma. Às vezes, eu lembro que alguns anos atrás, eu lembro até hoje uma palavra, depois que eu me converti, eu fui entender um pouco disso. E uma das palavras que o meu pai falava quando eu fazia alguma coisa errada, era uma palavra que ele chamava, que era seu burro. Você já ouviu essa palavra? Seu burro. Queridos, e aquilo um dia se cumpriu na minha vida. Sabe por causa de quê? Porque eu, na minha adolescência, eu não tinha estímulo para estudar. Eu fui terminar meu ensino médio há 2 para 3 anos atrás. Depois que eu me converti, que eu percebi que não era nada aquilo que ele tinha falado. Por quê? Porque Deus tinha feito algo diferente na minha vida. Deus fez algo diferente na tua vida. Querido, você não nasceu para ser um desqualificado aqui nessa terra. Você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu certa vez ouvi uma palavra, por que segunda-feira lá na casa do pastor Eldo,
se falou essa palavra. Essa foi uma palavra que, quando eu congregava na Cristo Verdade que Liberta, o pastor ia viajar e Deus ele tinha colocado no nosso coração a respeito de fazer uma vigília. Eu sempre fui apaixonado por vigílias. E quando eu estava ali, e o pastor falou assim: não, presbítero, fica à vontade. Fica à vontade. Eu te dou permissão para vocês fazerem vigília. Convoquei o povo da igreja. Eu até estranhei, porque no dia, às 23 horas, estava a igreja na totalidade. A igreja estava precisando um pouco daquilo. Queridos, e a vigília foi tão abençoada, ela terminou 6 horas da manhã. Foi tão abençoada, que depois que o pastor chegou, ele não acreditou. Ele duvidou que a vigília tinha sido uma bênção, ó Deus. Ele duvidou. Ele duvidou no poder do Espírito Santo de Deus de ter agido naquele lugar. E ele quis colocar a prova. Chegou no culto do domingo, ele começou a orar. Aqueles irmãos que estavam cheios do poder de Deus, eles foram tudo renovados com o Espírito Santo de Deus. Mas uma palavra que ele falou e que eu nunca esqueci: crentes lata vazia. Aquilo marcou, querido. Você imagine quando uma lata de óleo, eles fazem aquela preparação todinha. Para ela ser cheia do óleo ali, ela precisa estar o quê? Cheia ou vazia? Ela precisa estar vazia, para aquela lata estar totalmente cheia. Agora você imagine, querido, um homem, uma mulher, com sede de Deus, ele chega ali, buscando a presença do Espírito Santo de Deus, e Deus começa a derramar o azeite sobre a vida daquele homem e daquela mulher. Aquele homem está vazio, aquele homem está com sede, aquele homem está com vontade de dar glória a Deus, aquele homem está com vontade de falar em mistério. O azeite de Deus está sendo derramado. Todas as vezes que o azeite é derramado, a probabilidade de ficar totalmente cheio, ela é o quê? Na totalidade. Nós ficamos cheios do óleo de Deus. E para que serve um homem cheio do óleo de Deus? Você pode reparar, se você pegar alguma coisa vazia e bater nela, ela vai fazer barulho, não é verdade? Mas se ela estiver cheia, ela vai fazer barulho? Agora, se eu estiver cheio do óleo de Deus, e se eu não distribuir para o meu irmão que está precisando, querido, pode ter certeza, eu vou ficar assim, ó, um crente cheio, porque eu não estou distribuindo nada para ninguém. Mas eu preciso distribuir para poder me desvaziar, para poder me encher de novo da presença do Espírito Santo de Deus. Isso é o azeite do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por causa de quê? Porque Deus nos compara como um vaso. Quantos vasos de Deus tem aqui nessa noite? Você é um vaso de Deus. E a palavra de Deus fala que o óleo da unção ela nunca pode faltar sobre a tua cabeça. Então, se ela está em cima da nossa cabeça, então é porque nós estamos totalmente cheios. E se eu estou cheio, eu preciso então distribuir para aquele que está precisando lá fora. Quem são essas pessoas que estão precisando lá fora? O ímpio. Porque você ser cheio dentro da igreja é fácil. Dar glória a Deus. Eu gosto muito daquele negócio do fogo, esse negócio, eu sou apaixonado por isso. Mas só isso não basta. Se eu não esvaziar esse óleo, eu vou ficar totalmente esborrando. E Deus ele não quer isso. E não matar, muitas vezes, são as palavras que muitas vezes nós lançamos através da vida de um servo de Deus. Sabe por causa de quê, querido? Porque eu olho para você, eu olho para mim, eu vejo pessoas
totalmente especiais e capacitadas para poder fazer a diferença que Deus quer que faça aqui nessa terra. Está disposto a isso? Está disposto a ser vaso vazio para ser cheio da presença do Espírito Santo? Pode ter certeza, querido, você vai longe. E eu ficava imaginando que antigamente para poder falar para uma, duas pessoas, meus lábios ficavam assim, eu tremia. Eu precisei entender que eu era um vaso escolhido de Deus. Eu passei a entender que você, querido, é um vaso escolhido de Deus e que você nasceu para poder fazer a diferença aqui nessa terra. Deus te chamou para ser um profeta, uma profetisa de Deus aqui nessa terra, porque pode ter certeza, querido, que por onde você passar, vidas serão transformadas através do teu testemunho. Que você tem testemunho para dar. Quem imaginava que um dia um alcoólatra, um dia ia subir aqui no púlpito para poder um dia falar da palavra de Deus? Um alcoólatra, um homem que não tinha pudor, não parava. Eu certa vez assistindo um programa que passava às tardes no SBT, que se chama Casos de Família. Não sei se alguém já assistiu esse programa. Passa um monte de lixo naquele negócio. Mas nesse dia, por que pareça, havia algumas pessoas, e tinha um jovem que ele falava que ele não queria ser mais homossexual. Não queria. Porque ele gostava de ter contato com outros homens, e ele tinha até um caso com outro rapaz, e esse rapaz também estava ali. E esse rapaz, ele chegou e falou assim, olha, falando na cara dele, ele falando na cara da tal da Márcia, não existe ex-gay. O cara falando, não existe ex-gay. Interessante que o Espírito Santo de Deus falou assim, é verdade, não existe ex-gay, existe nova criatura, porque eu faço nova todas as coisas na vida que está perdida. Deus mudou a história daquele jovem queria mudança na vida dele, porque até então ele falava que ele estava indo para a igreja. Não existe ex-prostituta, não existe ex-drogado, não existe ex-macumbeiro, existe pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Eu sou essa pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e aqui eu vejo pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro do Senhor. Você nasceu para fazer a diferença aqui nesse lugar, meu irmão. Você não nasceu para viver na escravidão, porque Jesus já tirou você de lá há muito tempo. Glória a Deus, aleluia. Deus nos tirou da escravidão há muito tempo. Jezabel tinha ordenado a morte dos profetas. Quantas vezes tem se cumprido na nossa vida, querido, esse mandamento: não matarás. Às vezes nós estamos matando os sonhos dos nossos filhos. Às vezes nós estamos matando a vida de um futuro pregador. Você já reparou, para observar o semáforo? Quantas cores tem o semáforo? Vamos ver se alguém sabe aqui. O sinal de trânsito, quantas cores tem? 3 cores. Que cor que são? Vermelha, amarela e verde. Há preceitos e sinais, queridos, que precisam ser respeitados para uma conduta digna e responsável, tanto na relação com Deus quanto no trato com o próximo. A fonte primária, geradora dos sinais que regem a nossa vida, ela é espiritual. O semáforo de Deus, sabe o que é? A Bíblia. O semáforo de Deus é a palavra do Senhor. Porque aqui, querido, nós vamos encontrar advertência para tudo quanto é tipo de coisas que acontece neste mundo. Ele é um manual para o ser humano. Seus ensinos e advertências ajudam o homem na trajetória de sua vida terrena. Assim como acontece com o amarelo, o semáforo, que é o sinal de alerta ou tentação,
As Escrituras com frequência advertem o homem para disciplinar sua conduta. Provérbios 5:21 diz: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Deus, Ele sabe tudo. Não adianta eu querer ir para lá, sendo que Deus quer que eu vou para cá. Ele conhece os nossos passos. Só que muitas vezes, querido, eu desobedeço a Deus e caio em derrocada. O vermelho, ele representa a transgressão, o pecado, a tentação. O apóstolo Tiago, ele deixou escrito a seguinte frase, lá no capítulo 1, no versículo 14, diz: mas cada um é tentado e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. E ele adverte no versículo 16: não erreis, meus amados irmãos. Somos todos os dias tentados. A tentação, ela vai servir como aquele piscar de alerta. Mas o Espírito Santo de Deus, interessante que ele nos avisa quando nós estamos prestes a errar. Ele nos avisa. Sabe por causa de quê? Porque Ele mora dentro de você. Ele fala para esse filho: cuidado, não vai para lá, filho, não vai para a esquerda, filho, segue ao alvo. Quem é o nosso alvo, querido? Jesus é nosso alvo. O verde é o sinal livre que nos permite avançar. Lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Deus quer que você, quer que nós andamos o quê? Dignamente. Porque há algum tempo atrás as pessoas olhavam para você e falavam assim: aquele bêbado ali, não vai dar em nada não. Aquele drogado, aquela prostituta ali, negativo, não vai servir para nada não. Mas interessante, querido, que alguém que está lá em cima olhou aqui para a terra e disse: este é meu filho amado em que eu me comprazo. Você, querido, é a alegria do Senhor. Você é o xodó do Senhor. Deus te escolheu para ser vencedor. Atenção, cuidado quando o amarelo indica perigo iminente da tentação. Pare diante do vermelho que representa o pecado e confiante avance no verde da esperança para uma vida de felicidade com Deus. Deus tem tudo melhor para dar para você, porque Ele deixou escrito lá em Isaías, quando Ele fala: se você ouvir e você crer, que Ele pode ter certeza, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, você não vai precisar mendigar. Sabe por causa de quê? Porque a palavra de Deus também diz lá em Joel que o meu povo nunca mais será humilhado. Você nasceu para ser vencedor. Fique de pé, meu irmão. Feche teus olhos.